Sejam todos bem-vindos ao nosso muito segundo bem-vindos. encontro de introdução do impacto. Do líder agora. Hoje a gente vai falar E é sempre um prazer poder falar da cibersegurança, que é o que eu gosto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a Impacto Tecnologia. Estamos aqui para apresentar uma live para vocês referente ao banco de dados SQL Server, ou seja, análise de dados com SQL. Eu sou a professora Cristina Claro, sou mestre em Engenharia da Computação e consultora na área de BI. Trabalho com banco de dados por volta de uns 20 anos já. Trabalho com a parte de ETL, extração e transformação e carga dos dados, com a ferramenta SQL Server Integration Services, conhecida como SSIS. Também trabalho com Power BI, SQL Server Reporting Services, para fazer relatório. E Power BI hoje é o mais famoso que a gente pode construir dashboards, e também faço parte aqui da Impacta Tecnologia Ciência de Dados com Python. Trabalhando com Python, tenho essa vivência com programação em Python. Atuo como Tech Lead de um projeto hoje de sustentabilidade. Então vamos lá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou iniciar aqui a nossa live, mostrando aqui para vocês na tela o SQL, tá? Preparei uma aula aqui usando o banco de dados pedidos. Então, sempre eu vou estar falando do banco de dados pedidos para vocês, porque esse é o banco que nós trabalhamos para fazer treinamentos e aqui a própria live. Então, aqui nós temos o Microsoft SQL Server Management Studio. Eu vou solicitar aqui uma nova consulta, clicar em New Query, ele abre aqui uma instância para mim. Essa instância é a instância para a gente poder escrever os comandos SQL. Então, aqui é o Transact SQL, que é o editor de texto do SQL Server. Então, aqui, vocês estão me ouvindo bem? Produção, o pessoal está me ouvindo bem? Ok, estão me vendo? Tudo certinho? Então, nós vamos falar sobre análise de dados. Como é que nós podemos avaliar uma base de dados? Uma base de dados, ela é um banco de dados, um conjunto de tabelas que estão dentro do banco de dados relacionadas, né? Então, nós temos aqui o banco de dados pedidos, que é o banco que nós vamos trabalhar. Então, eu vou verificar aqui para a gente, aqui no banco de dados pedidos, tem o Database Diagram aqui do lado esquerdo, no Object Explorer, para quem nunca trabalhou com o Management Studio. Eu clico aqui, botão direito do mouse, New Database Diagram, e ele, deixa eu ver se ele está permitindo eu fazer aqui um relacionamento entre as tabelas. Então, eu vou selecionar as tabelas de pedido, itens do pedido, fornecedor, produto, e vou clicar em ADD, vou clicar aqui no botãozinho Close, e a gente vai perceber aqui, ó, que pedido, itens do pedido e produto estão relacionadas, ó, um para muitos. Então, um pedido, ele tem um ou mais registros de itens do pedido. E um produto, ele tem um ou mais registros na tabela de item do produto. Eu vou adicionar aqui, ó, botão direito do mouse, ADD Table, a tabela de cliente. Então, quando eu adiciono aqui a tabela de cliente, deixa eu ver, ele tinha que estar relacionado aqui para mim com a tabela de
pedido. Tá aqui relacionadinho, ó. Veio aqui, apareceu. Eu que não tinha visto aqui, ó. Então, um cliente, ele pode fazer um ou mais pedidos, símbolo do infinito aqui. Deixei esse modelo para a gente trabalhar aqui. Eu peguei a tabela de fornecedor, mas nós não vamos usar essa tabela, tá bom? Então, eu vou aumentar aqui a letra para que vocês possam visualizar bem. Então, produção, o pessoal está conseguindo visualizar aqui a minha tela, tá bom? Esse tamanho. Então, eu vou entrar no banco de dados pedidos, tá? Então, eu vou usar aqui, como que a gente fala? Eu vou abrir o banco de dados pedidos. Pedido. Deixa eu ver, pedidos, né? Use pedidos. Então, use é o comandinho para a gente colocar o banco de dados em uso. Veja, ele já está em uso aqui. Eu vou mudar para master, que é o banco mestre, para vocês verem que ao selecionar aqui o arquivo e apertar F5 no teclado, ele fala que completou com sucesso e mudou aqui em cima para pedidos, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com a tabela de pedidos e item de pedidos e cliente. Nesse momento, eu vou fazer uma consulta na tabela de pedido. Então, a tabela de pedido é a TB underline pedido. Para consultar, nós usamos o comando select, todas as colunas asterisco, from de qual tabela? TB underline pedido. Então, aqui eu vou selecionar o que eu quero e apertar F5 no teclado ou execute aqui na barra de ferramentas, ó. E ele traz para a gente todos os registros, todas as linhas, né, da tabela pedidos. E aqui, do lado direito, nós conseguimos visualizar a quantidade de registros nesta tabela, ok? Então, aqui nós vemos todas as colunas da tabela pedido. Agora, eu vou fazer uma consulta na tabela de cliente. Então, consulta na tabela de cliente. Tabela de cliente é a TB underline cliente, tá? Quero selecionar tudo. Ó, select asterisco significa todas as colunas. Da, from, de, da, esse from é da tabela. Da tabela TB cliente. Olha que interessante, veja, eu tenho no result set, essa parte aqui de baixo é o result set, nós temos o código do cliente, CODCLI, nome, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, né? Então, são todas as colunas da tabela de cliente. Essa tabela, esse número do cliente, ele não se repete, porque ele é a chave primária da tabela. Aqui na tabela de pedido, ó, quando eu faço, vou selecionar e executar com F5, observem que eu tenho o número do pedido, o cliente que fez o pedido. Então, veja, essas duas tabelas se relacionam por meio do CODCLI. Então, olha só, se a gente olhar o modelo aqui, ó, tem uma chavinha amarela, CODCLI é a chave primária da tabela cliente para que não ocorra duplicidade de registros e se relaciona com um ou mais registros da tabela de pedido. Olha aqui o CODCLI como chave estrangeira. Não tem nenhuma chave, mas nós sabemos que aqui foi aplicado a regra, a constraint de chave estrangeira. Então, essas duas tabelas se relacionam. Aqui eu posso falar assim, qual que é o nome do cliente que fez o pedido em determinada data, né? Então, nós vamos fazer agora uma análise, tá? Vamos começar a análise. Então, análise de dados, tá? Que hoje está
em alta, todo mundo querendo fazer análise com os dados, nós precisamos saber consultar uma tabela ou duas ou mais tabelas. Uma tabela se relaciona com uma ou mais tabelas dentro do banco de dados. Então, nós precisamos entender como faz o relacionamento entre essas tabelas para que possamos avaliar o que tem dentro, a informação que essas tabelas nos fornecem. Então, aqui nós vamos nós vamos descobrir aqui quem são os clientes que fizeram um pedido. Então, quais os clientes que fizeram um pedido? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso trazer nessa consulta, nós vamos trazer o pedido, o número do pedido do cliente, então, o número do pedido, e quem foi o cliente que fez esse pedido, o nome do cliente. E vamos trazer aqui o valor do pedido, por enquanto, tá? Esse valor total. Então, select num underline pedido, que está lá na tabela de pedido, vírgula, o nome do cliente que está na tabela de cliente como nome. Depois eu vou aumentar aqui. From, de qual tabela? Vou começar pela tabela de pedido e vou dar um apelido, um alias para essa tabela, as ped. Vou relacionar com a tabela de cliente. Então, veja aqui, ó, eu quero trazer o número do pedido e o nome do cliente. Eu preciso relacionar essas duas tabelas, ó. Vem o nome da tabela cliente e o número do pedido da tabela pedido. Para fazer esse relacionamento, tem essa palavrinha-chave inner join com ATB cliente as, vou apelidar a tabela de cliente para CLI. E tenho que ligar as chaves. Lembra que apareceu a chavinha no código CLI? Então, eu vou colocar CLI.código, ó, já apareceu aqui para mim, chave primária na tabela de cliente, igual ped.chave estrangeira código na tabela de pedido. Eu vou agora selecionar e executar. Olha lá. Então, eu sei, o pedido 1 foi realizado pelo cliente Avel, pedido 2 pelo cliente Isomere e assim por diante. Mas, aqui nessa tabela de pedido, nós temos o nome do cliente. E eu falei para trazer o valor total do pedido. Aqui nós temos as informações total do pedido. E se eu quero saber os itens que foram comprados desse pedido? Então, para saber os itens do pedido, nós precisamos consultar a tabela itens do pedido. Então, ó, consultar a tabela TB itens pedido. Eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo me acompanhar? Tudo ok, produção? Ok. Minha produção aqui vai me auxiliando. Os meninos estão ali, ó, estão de olho, tudo que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Vou selecionar todos os campos. Qual é a palavrinha-chave? Select, asterisco, from e a tabela TB itens pedido. E aí, aqui nós temos que, ó, o pedido 2 tem um item, 2 itens e 3 itens, ó. Então, foram comprados 3 itens.
o produto, o código do produto que foi comprado, ó, a gente tem o ID do produto, que é a chave, e um código interno do produto. A cor do produto, a quantidade e o preço unitário, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer como análise, tá? Nós vamos trazer, nessa query que nós já fizemos aqui em cima, eu vou copiar. Por quê? Porque nós já fizemos o relacionamento dessa query com a tabela de cliente. E agora, nós vamos trazer aqui, eu vou tirar esse valor total, que é o valor total do pedido, tá? Agora eu vou trazer o valor de cada item do pedido. Então, eu vou trazer o ID do produto, aí eu vou trazer a quantidade e o preço do produto. Olha, repara que é preço PR unitário. Repara que ele não está reconhecendo esses campos. Por quê? ID produto, ele reconheceu, mas tem um detalhe aqui. A quantidade e o preço unitário estão na tabela itens do produto. Então, enquanto a gente não passar por essa tabela, ele não reconhece e fica sublinhado de vermelho. Vou fazer mais um relacionamento. Inner join TB itens pedido, porque eu vou buscar a coluna, o campo, quantidade e preço unitário. As item, o alias da item do pedido, on, vou ligar as chaves. Aí, ó, pedido tem como chave primária num pedido. Itens do pedido tem como chave estrangeira num pedido. Aqui nós temos um item para formar uma chave primária composta, tá? Então, aqui, ó, eu vou falar tabela, pedido, ponto, chave primária num pedido. Igual, tabela, item, ponto, num, underline, pedido. Chave estrangeira num pedido. Reparem, ó, o sublinhado saiu, mas veio aqui para cima. Se eu executar essa query, eu vou levar um erro de ambiguous column name, tá? Então, para quem já conhece um pouquinho de SQL, já sabe que o SQL não consegue achar aqui a número do pedido, o num pedido, essa coluna, porque está em duas tabelas. Ele está falando assim, de qual tabela é para trazer? Então, por boas práticas, nós temos que, aqui para essa query funcionar, na verdade aqui não é nem boa prática, aqui é para essa query funcionar eu tenho que falar número do pedido de qual tabela? Eu vou colocar da pede ponto, tá vendo? Agora, boas práticas, a gente tem cli.nome, então o nome vem da tabela cliente, que está apelidada de cli. A partir do momento que nós usamos alias na tabela, o SQL reconhece como nome da tabela o alias. O ID produto está lá na item do pedido. Então, eu vou colocar item, ponto, o nome da coluna, quantidade, item, ponto, quantidade, preço unitário, item, ponto, preço unitário. E aí, agora sim, vou executar. Olha que maravilha! Agora nós vamos começar a análise. Então, já fizemos, aqui trouxemos que o pedido de número 2, ele é do cliente Isomere Brindes. Tem 3 tipos de produtos nesse pedido, a quantidade e o preço unitário. Nós vamos fazer agora o cálculo do valor do item. O valor do item 7 são de 32 centavos, mas o valor total eu tenho que multiplicar. Quantidade vezes o preço unitário. Para eu saber o valor total do produto 4,
20 vezes 50 centavos. E o preço aqui do produto 3 também eu tenho que multiplicar. Então, aqui agora eu vou escrever aqui embaixo, ó. Nós vamos fazer o total item, calcular, já é análise, tá? Calcular o total do item. Eu vou copiar essa query, porque a gente já sabe como que faz a query e o relacionamento nas tabelas. É isso que a gente precisa ficar forte em inner join, que é o relacionamento entre as tabelas. Aqui eu quero calcular a quantidade vezes é asterisco, o preço unitário. Eu vou puxar aqui, ó. Vou colocar um parênteses aqui e vou falar que esse campo é o total item. Vou dar um alias, um apelido para este cálculo. Quantidade vezes preço unitário total underline item. Olha o efeito análise que nós vamos fazer aqui. Neste momento, nós temos que para o produto 7 são R$16, para o produto 4, R$10, para o produto 3, R$6. Outro pedido, o Fidelidade Brindes. Então, ele está totalizado, ó, por item, ó. Item 56 foi colocado 2 vezes com preço diferente e aqui o ID do produto 3. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero saber o quanto nós vendemos por pedido para aquele cliente. Para isso, nós precisamos agrupar, somar para saber esse total. Então, é o total aqui, ó. O que nós vamos fazer? Totalizar o pedido por cliente. Para a gente totalizar, eu preciso vir aqui, ó, e somar 16 mais 10 mais 6. Na hora que eu somo, aí eu não vou poder ter o ID do produto aqui. Porque se eu quero agrupar, eu agrupo por cliente e pelo pedido. Se eu deixar o código do produto, esse produto vai expandir. Então, eu vou ter que tirar o código do produto, porque eu vou totalizar o pedido. Eu vou aqui embaixo, ó, que eu vou copiar essa query, aqui, ó, deixar separadinho, porque eu vou salvar isso aqui, para depois a gente poder consultar, se necessário. Então, para totalizar o pedido por cliente, eu vou tirar o produto e eu vou somar este cálculo, tá? Que nós fizemos. Sum, soma a quantidade vezes o preço unitário e usou função de agregação, tem que usar group by. Se eu executar essa query, vai dar erro. Ó, está faltando uma função. Como tem uma função de agregação, falta agregar com a cláusula group by. Então, vamos lá. Group by pede ponto num pedido, vírgula, cli ponto nome. Então, agora sim a gente consegue
ter uma análise. Olha, então, qual é a análise que nós temos aqui? Que o cliente Isomere, ele comprou R$ 32,00 conosco. Aqui, o pedido 3, que é o Fidelidade, comprou R$ 62,90 conosco. E aqui o Interpaper, ele comprou R$ 635,00 conosco. Então, aqui é uma análise. Bacana, né? Vou melhorar essa análise. Vamos melhorar essa análise. Então, só vamos fazer aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês, ó, função de agregação. Eu vou colocar só as principais, tá? Sum, que significa soma. Count. Então, perceba que eu estou colocando tracinho, tracinho, que é para fazer comentário de linha. Count, que significa contar. Max, que significa maior. Então, o maior valor em mim, o menor valor. E a gente tem a média AVG, que é o average, que vai ser a média, tá? Usou função de agregação com mais de um campo na query, na consulta, além da função de agregação, tem que usar group by, tá? Só vai funcionar essa query sem group by se eu tirar aqui o pedido e o nome do cliente, aí eu vou ter o total da base e não o total por pedido e cliente, tá bom? Só pra gente lembrar aqui. Então, continuando a nossa análise, o que é bacana aqui, ó? Eu vou trazer aqui para fazer uma query para retornar o total do pedido, o nome do cliente que fez o pedido e eu quero saber em que ano que foi essa venda e retornar o ano que ocorreu a venda. Então, a gente vai copiar essa query aqui, porque ela já está ficando enorme, né? E nós vamos colocar aqui o ano. Então, para a gente colocar o ano, nós vamos precisar de uma data. Onde está a data? Olhando aqui o nosso modelo, a data está na tabela de pedido, TB pedido, data de emissão do pedido. Em que período que foi realizado esta compra, né? Em que período que foi vendido esses produtos para este cliente? Então, vamos lá. Em que ano que ocorreu? Aí, a gente tem que saber os anos que tem na base, né? Então, eu vou fazer um select aqui na tabela, um distinct, data, emissão, na tabela de pedido, from tb, underline, pedido. Veja, eu vou apresentando aqui a tabela para vocês e a gente vai descobrindo juntos os campos que existem nessa tabela. Então, ó, nós temos 2016, 2017, 2018, tá fora de ordem, né? Então, vamos colocar um order by aqui, ó, order by, ordenar a data. Então, como eu coloquei só order by, aqui ele vai fazer em ordem crescente. Tem 2005, 2012, 2013, aí ele trouxe o distinct pelo dia e mês, tá? Então, nós temos aqui até 2020 nessa base, ok? Então, vamos pegar aqui, colocar aqui
o distinct, ele traz a data sem repetição, tá? Distinct retorna registros sem repetição. Então, nós vamos aqui acrescentar o ano de 2016. Em que ano que ocorreu essa venda? Eu venho aqui, ó, antes do Group By, eu vou aqui, ó, e vou colocar a cláusula where. Where o ano da data de emissão pede ponto data emissão igual 2016. Mas, veja, isso aqui vai dar ruim, porque a gente precisa da função ano, year. Perceba que ficou cor-de-rosa porque é a função que retorna o ano da data, ó. Então, no ano de 2016, nós tivemos essas vendas aqui, ó, 1.071 registros. Nós podemos ordenar pelo total item, do maior para o menor. Então, eu venho aqui, ó, order by total item, que o order by reconhece o apelido da coluna. Desk, em ordem decrescente. Vou pegar do maior para o menor. Então, o maior pedido vendido foi R$ 12.744,86 no arredondamento para o cliente Gilberto, no pedido 7417, 7.417. Então, nós fizemos aqui uma análise para o ano de 2016. E aí, ele traz aqui para a gente uma somatória por pedido anual. Poderia ser mensal? Poderia. Então, se a gente falar assim, eu quero saber a venda mensal, então, a venda mensal, eu vou copiar essa query e vou colocar aqui no lugar de ano, mês, month, o mês, e aí eu falo o mês que eu quero, tá? Mas se eu quero ele mensal, eu teria que trazer aqui, ó, a soma por cliente, por pedido e por mês. Porque aqui eu vou colocar aqui, eu quero só saber o mês de fevereiro, mês 2. Ó, então aqui é somente o mês de fevereiro. Se eu quero mensal, então eu venho aqui, ó, faço aqui, ó, vírgula, month, o mês do pad, ponto, data de emissão, mês. Aí, aqui eu vou deixar o ano de 2016, porque eu vou trazer os meses desse ano. Year, ano 2016, e no Group By eu tenho que, deixa eu colocar, diminuir aqui para ficar tudo na tela, eu tenho que colocar o mês também. Aí, aqui no Group By, nós vamos ter que colocar assim, ó, a fórmula inteira, tá? Pronto. E aí, a gente pode aqui, ó, ao invés de ordenar por ano, por total do pedido, perdão, a gente ordena por mês, que faz mais sentido, né? Então, a gente faz um order by mês. O order by, ele aceita o apelido da coluna. Então, aqui, ó, mês 12, ele veio do maior para o menor, porque tá desk. Vou tirar o desk para ficar ascendente ASCII
Vou colocar ASCII só para vocês verem que tem a palavrinha ascendente, mas não precisa que por default, por padrão, ele vem em ordem crescente. Então, aqui, ó, é uma consulta mensal para o ano de 2016. Olha que análise bacana, ó. Então, a gente consegue ver mês de janeiro para todos os clientes. Como a gente agrupou por cliente, ele abriu o mês de janeiro. Se a gente tirar o cliente, a gente tem uma outra análise. Eu vou tirar para vocês verem. Então, aqui, ó, fevereiro. Aí tem um mês aqui que passou que eu percebi que tem nulabilidade. Então, ó, esse cliente aqui, ó, no mês de dezembro, opa, apareceu uma nulabilidade aqui, eu cliquei, aqui, ó, perdão, aqui, ó, no mês de dezembro, esse cliente aqui, ó, não comprou nada, tá? Porque a gente abriu por cliente, então dá para saber quem comprou e quem não comprou, tá? Então, essa é uma análise por mês no ano de 2016, uma análise mensal do ano de 2016. Então, essa é uma análise que se a gente tivesse aqui plugado uma ferramenta visual, daria um gráfico para a gente totaliza, então, só por mês para ficar um gráfico melhor. Então, a gente faria assim, ó, eu vou copiar essa query, opa, perdão, aqui, ó, a query mensal, e vou colocar aqui, eu vou tirar o nome do cliente, aí tira do Group By também o nome do cliente, senão vai dar erro. Não vai dar erro, vai funcionar, mas vai trazer o nome do cliente, ele vai abrir e vai ficar ruim. Então, ó, agora sim, ó, mês. Então, eu tenho um mês total, mês por pedido. Como a gente pediu por pedido, ele repetiu porque ele está fazendo por pedido. Ah, Cris, mas eu queria o mês fechado, a análise que eu tenho, então assim, ó, vendas, total, vendas por mês, sem ser por pedido. Então, eu venho, copio essa query, total vendas por mês, tiro o pedido. Tiro o pedido. Tira aqui do agrupamento o pedido. Vou agrupar só por mês, tá? Mês não é função de agregação. Olha lá. Opa, a gente não ordenou, não trouxe o order by. Então, ó, order by mês. Quando eu não coloco nada no order by, depois da coluna, é ordem ascendente crescente. Olha lá, olha que bacana. Então, eu tenho o faturamento mensal do ano de 2016. Olha que análise bacana. Então, total vendas por mês no ano de 2016. E aí, a gente vai incrementando, né? Se eu não especificar o ano, o que que ele vai fazer? Ele vai somar o mês da base, os meses, né? Independente do ano, ok? Se eu quero agrupar o ano, aí eu tenho que colocar o ano lá na query, para ele poder fazer o agrupamento. Olha que bacana. Agora eu vou fazer aqui com vocês, vou fazer uma perguntinha. Quais são os 10 clientes que mais compraram? Olha só.
Pessoal, produção, pessoal em casa, fala aqui para minha produção, vocês estão me acompanhando, estão entendendo a consulta, essa análise que nós fizemos? Bacana? Muito bem, muito bem. Estão gostando? Estão gostando? Põe aqui, põe tudo aí no chat que a produção está acompanhando tudo. A produção me ajuda aqui. Então, estão gostando? Vai contando aqui para a produção. Então, ó, quais são os 10 clientes que mais compraram? A gente já fez essa query, query significa consulta, com o nome dos clientes, né? Então, aqui, ó, eu vou pegar essa query aqui de 2016 e vou colocar aqui quais são os 10 clientes que mais compraram. E eu vou tirar aqui o valor do mês, porque eu vou fazer o total que mais compraram no ano de 2016, que eu vou deixar esse filtro aqui, no ano de 2016. Vou tirar aqui o order by mês, porque não tem mais essa coluna, senão vai dar erro. Vamos ver o group by, agrupado por pedido, pelo cliente e só. Tem que tirar o mês aqui do group by, senão vai dar um erro. E aí, a gente vai fazer, como eu quero saber os 10 clientes que mais compraram, eu vou usar um order by total item. E eu vou colocar aqui, ó, eu vou executar para vocês verem que neste ano de 2016 nós temos 1.071 registros, mas nós queremos os 10 primeiros clientes. Então, para isso, a gente precisa usar uma cláusula chamada top. Então, aqui, ó, cláusula top. A cláusula top, ela vem aqui, ó, top 10 e depois a gente faz a discriminação com o nome das colunas. Vou executar. Olha que bacana. Os 10 clientes que mais compraram. Tá certo isso aqui? Não. Por quê? Porque tá vindo nulabilidade, ó. Tem cliente que não comprou. Eu quero saber o que mais comprou. Então, eu vou colocar order by desk para pegar os 10 maiores valor. Eu viro a coluna de valor, ó, e pego somente os 10 maiores, ó. Tá vendo? Então, 12.744,85, 12.120, 12.137 e assim por diante, ó. Os 10 que mais compraram no ano de 2016. Agora, antes de eu passar para a próxima análise, eu vou pedir aqui para a produção entrar com as perguntas, algumas perguntas de vocês aqui, selecionar para mim as perguntas, porque o assunto vai mudar um pouquinho. Como eu vou mudar de comando, para a gente conseguir aqui responder para vocês. Vamos lá? Opa, legal, professora. Para começar, então, aqui, queria dar parabéns, por enquanto, pelo conteúdo que tem apresentado. O pessoal tem gostado bastante. Obrigada. Vamos com a dúvida que o pessoal mais está atrás aqui. Esse banco de dados, é possível a gente disponibilizar para os alunos para eles acompanharem depois e fazerem o passo a passo do que você está fazendo na live? Eu acredito que é possível, mas antes a gente precisa verificar as regras com a Impacta, se pode ser fornecido, porque aqui é uma live, né? Então, eu não sei se a Impacta permite. Eu acredito que é possível, mas podemos verificar essa possibilidade sim. Legal, então vamos fazer assim, pessoal.
A gente vai atrás dessa informação e caso possa ser enviado, eu mando no grupo do WhatsApp que a gente está lá para vocês terem esse banco de dados, beleza? Próxima coisa, professor. O Gabriel Oliveira ele falou o seguinte: eu já trabalho com BI, mas queria começar como consultor. Tem alguma dica? Já trabalha com BI e quer começar como consultor? A primeira coisa é você fazer o seu currículo, né, colocando lá a sua vivência com Business Intelligence e a sua vivência com SQL, Gabriel. E aí, na sequência, se cadastra no LinkedIn. Então, fazer esse currículo lá no LinkedIn, que lá que estão as oportunidades para analista de dados. Hoje, o que o pessoal pede, né? SQL, Power BI e Python. Tem que saber os 3. Tudo bem, Gabriel? O Elielton, ele fez algumas perguntas aqui, vou simplificar e ler algumas aqui pra gente. Tá bom. Ele fala que se ele quiser eliminar algumas casas decimais para gerar o valor arredondado para o cliente no campo total item, como é que ele faz isso? É possível, mas a gente vai ter que tomar muito cuidado para fazer isso. A gente precisa pensar. Quero arredondar, eu vou usar round. Eu quero com 2 casas decimais. Eu quero truncar, eu vou usar round com 2 casas decimais e vou truncar com 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente fazer o arredondamento, tá? Arredondar e truncar. Eu vou fazer 2 colunas para vocês. Essa pergunta maravilhosa, né? E que a gente precisa entender o que a empresa precisa. E quando a gente usa o comando format, que é para formatar, ele também arredonda, tá? Por isso que eu prefiro mostrar o round, ó. Tem o round. Vamos colocar aqui, ó. Arredondar vai ser a função round, de arredondamento. Truncar também vai ser round, tá? Só que é um round assim, ó. Round. Aí eu vou ter 2 casas decimais e vou truncar uma posição. E nós temos o comando format, tá? Eu vou fazer aqui para vocês assim que eu terminar de responder as perguntas. Produção, quantas perguntas mais a gente pode responder? Produção, controla meu horário. Ok? Tá bom. Então, sem perguntas agora, posso continuar? A última, professora. A última, vamos Só lá. porque tem um pouquinho de envolvimento com a primeira pergunta que você respondeu, né? Tá. O Thiago, ele fala o seguinte, que ele é recém-formado e ele gosta muito de banco de dados e queria dicas para entrar na área também. Então, você já comentou um pouquinho sobre a questão do LinkedIn, de onde se aprofundar. É basicamente isso, né? Venha fazer conosco SQL módulo 1, né? SQL módulo 2, que aqui eu vou fazer agora uma coisa que eu uso muito, um comando que eu uso demais, bastante em BI, tá? Porque eu trabalho com BI e que a gente precisa no dia a dia para fazer as análises, que é o IT-CTE, Common Table Expression, tá? Então, a CTE, ela é maravilhosa, então isso está lá no módulo, começa aqui no módulo 1 e vai para o módulo 2. E a programação com Procedure e Functions, tá? Então, faça módulo 1, módulo 2, Power BI, a Impacta tem todos esses treinamentos e Python. Produção, tem mais uma pergunta ou continuo? Produção que fala para mim. Ok, vamos lá. Então, a produção falou para a gente continuar, espero ter respondido para vocês. Vão perguntando, eu respondo. Vou arredondar aqui, já que todo mundo quer esse arredondamento. Eu vou fazer o arredondamento nessa query aqui, que tem só o mês. Essa aqui, ó. Para vocês conseguirem observar a diferença entre round, arredondar, truncar e formatar, ok? Qual a diferença? Ó, vou colocar tudo na mesma query para a gente observar a diferença. Então, total item. Então, agora, eu venho aqui, ó, Ctrl+C, eu vou arredondar, tá?
Então, eu tenho o sum, somei e vou fazer um round, ó. Quando eu arredondo aqui, round dessa somatória, vírgula, 2 casas decimais. Então, observem que aqui, ó, eu vou criar a coluna total item arredondado. Vai ficar um nome gigante, arredondado. Vamos fazer assim, ó, vai ficar mais bonito, né? Round, pronto. Saber que aqui é a função, a função round. Então, vamos olhar aqui o resultado, ó. 42 vai permanecer 42, porque a próxima casa, a terceira casa é 0. 76, ó, a próxima casa é maior que 5. Igual a 5 maior que 5, arredonda para cima, aqui vai ficar 77. 54 aqui é 5 ou maior que 5, soma 1, então vai virar 55. Vamos ver? Ó, aqui, ó, é o round. Foi o Gabriel que fez essa pergunta? Não lembro se foi o Gabriel que fez essa pergunta pra gente. Então, veja, ó, arredondou, ó, 42, 77, 55, percebe? Foi para cima. Ainda não estou, veja que eu estou já com 2 casas decimais, mas ainda não consigo trazer só as 2 que vocês solicitaram. Então, eu vou truncar primeiro, vamos fazer o truncamento, tá? Deixa eu truncar aqui. Para truncar, ó, é esse mesmo comandinho, tá? Só que aqui eu vou colocar vírgula 1, que é para quando chegar na terceira posição, ele trunca. Então, aqui, ó, vai ficar 42, 76, 68 vai ficar 76, porque a terceira posição ele vai truncar, ele vai parar. 54, 5, ele vai ficar 54. Vamos prestar atenção? Aqui, ó, eu vou escrever truncar, beleza? Vou executar. Ó, truncou, ó, 42, ó, 76, 6, ó, arredondou para 77 um round e 76 truncou. Por que que truncou? Porque eu usei esse 1 aqui, eu falei, ó, faz a parada, ok? Agora, eu vou usar o format. Eu vou usar o format em qual? Vou usar o format no arredondamento, tá? Então, format, opa, escrevi errado aqui, format, abre parênteses, vem aqui na frente, ó, e aí agora a gente tem que saber que para format é assim, ó, cerquilha é para trazer os números, tá? 0, se tiver 0 antes da... Aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho algum com 0 aqui. Se tivesse aqui, ó, 30,01, tá? Então, para manter esse 0. Ponto 00, 2 casas decimais. Só que aqui, ó, quanto que eu quero trazer para cá? Aqui eu vou deixar 10 posições, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vou formatar aqui e tem que ficar entre apóstrofo, porque isso aqui é formatação de posição. No site da Microsoft, ele fala que cerquilha é para trazer número. Olha aqui com 2 casas decimais, ó, repara que eu peguei o arredondamento, tá? Se fosse para fazer com truncar, teria que colocar o vírgula 1 aqui no format, tá bom? Não esqueçam disso. Então, olha só, no site da Microsoft, ele explica que cerquilha é para trazer os valores, os números, 00 para quantidade de casas decimais. Então, se eu colocar mais um 0 aqui, ó, aí ele vem com 3 casas decimais, ó. Tá vendo lá, ó, 420. Não é isso que a gente quer. A gente quer só 2 casas decimais. E esse 0 aqui, no caso de... na verdade, eu falei uma coisa errada para vocês, tá? Me perdoa.
Eu falei que o zero aqui, não é verdade. É se eu tiver 0,42, se eu não colocar esse zero aqui, ó, dá ruim. Ele vai ficar 0,42, tá? Então, é por isso que tem que pôr aquele zero ali. Tudo bem? Ficou claro? Produção? Pessoal gostou desse arredondamento aqui, truncar e formatar? Show de bola! Muito bem! Então, vamos lá. Então, todas as perguntas respondidas. Deixa eu fazer uma coisa, gente. Eu não salvei isso aqui. Imagina se acaba a energia aqui. Aí tá tudo perdido. Peraí, deixa eu salvar aqui, ó. Vou fazer um file save SQLS. Eu vou salvar aqui no meu... Deixa eu colocar aqui no C da máquina. Eu vou criar uma pastinha. Live underline SQL. A gente deixa salvo aqui. E vou dar o nome de Live SQL nessa query. Olha que maravilha. Então, tá aqui a query. Olha que query maravilhosa. Essa análise ficou show de bola, gente. Olha só. Então, é o total mês do ano de 2016 e nós temos aqui o total item normal, né, com 4 casas decimais, arredondado, truncado e somente com 2 casas decimais, que aqui, ó, eu não executei e ficou com 3. Eu vou executar para virar 2 casas decimais. Pronto. Muito bem. Antes de eu mudar de assunto, produção, tem mais alguma pergunta, 1 ou 2 perguntas para a gente responder? Bora? Temos sim, professora. Outra pergunta do Elielton, bem interessante aqui. Ele fala, e sobre as certificações de SQL? Quais seriam as recomendadas? Microsoft, Oracle? Microsoft é super reconhecida, né? Então, a certificação Microsoft hoje é bem reconhecida no mercado de trabalho e bem solicitada, mais solicitada do que a Oracle. Beleza, continuando aqui. Então, agora eu vou mudar de assunto. Eu vou falar com vocês da análise com CTE. O que é a CTE? Vou colocar aqui, ó, CTE. CTE significa Common Table Expression. É uma tabela, ele cria uma tabela virtual vou colocar aqui uma tabela em memória, vamos colocar assim, ó, em memória. E só funciona em tempo de execução, tá? Então, se eu falar assim, vamos colocar em memória os 10 clientes que compraram mais, tá? Então, ó, colocar em memória, mas ele já vai ser apagado isso aqui, vai desaparecer. Ele vai em memória em tempo de execução, ele fica guardadinho. Na hora que eu consulto, aparece e depois some, tá? Então, ó, colocar em memória os 10 clientes que mais compraram. Então, a gente vem aqui, ó, o it. Para começar uma Common Table Expression, a gente usa esse comandinho it e dá um nome para essa tabela que vai ficar em memória. Eu vou chamar de cliente underline top 10, certo? E aí, eu vou declarar, entre parênteses, a query que nós vamos usar. Eu vou copiar essa query aqui, ó, select top 10 do cliente, que nós já fizemos, e vou colocar na CTE. Vou colocar ela aqui dentro, ó. Deixa eu fazer assim, ó, para ficar... Vocês observem que eu gosto de estruturar a consulta, né?
para a gente entender o que nós estamos fazendo. Olha lá. Então, eu vou selecionar os 10 pedidos por cliente, né? Os mais vendidos, top 10 aqui. E, feito isso, ó, tá dentro do parênteses, eu tenho que consultar esta tabela aqui, ó, Ctrl C, então, select, asterisco, from, a tabela que eu acabei de criar. Então, ó, se eu executar essa query, olha o resultado. Os 10 clientes que compraram mais. 6.531, 532 até 6.540. Agora, a gente colocou isso aqui em memória. Ó, tá em memória. Eu vou consultar o que está em memória. Invalid Object Name. Não existe esse objeto, gente. Por quê? Porque foi em memória em tempo de execução. Então, eu só consigo trazer esse resultado se eu consultar ela em tempo de execução. Então, eu tenho que selecionar a WIT cliente top 10. Olha lá, quando eu seleciono e executo, trouxe para a gente os 10 clientes que mais compraram aqui no ano de 2016. Olha que bacana. Ah, Cris, mas eu vou usar isso para quê, né? Observem que, para quem trabalha com BI, que vocês já me contaram aqui, que alguns de vocês trabalham com Business Intelligence, precisa fazer busca de informações em base de dados com uma volumetria alta. Então, o que a gente faz com essa volumetria alta, né? Nós fazemos, às vezes, um pedacinho daquela tabela que tem uma volumetria alta. Então, assim, eu quero selecionar somente esses 10 clientes que mais venderam e, a partir daqui, eu quero aumentar essa consulta. Eu quero saber quem são os produtos que eles compraram. Eu consigo, só com esses 10 clientes, ir na tabela de produto e trazer o produto, né? Então, eu não preciso buscar uma tabela com 550 registros, sendo que eu posso diminuir. É claro que na empresa não é só isso. Eu tenho uma tabela com 11 mil clientes e tem um range que eu preciso, um range de cliente que eu preciso realizar uma consulta. O que eu faço? Eu consigo consultar esse range de cliente e colocar em memória através de uma query, de uma consulta, no filtro ali, eu vou especificar e toda vez que eu precisar, dentro da Procedure, que vocês vão aprender a fazer Procedure no SQL módulo 2, dentro de Procedure eu faço o select nessa tabela em memória. Então, como ele está executando tudo isso, ele consulta em memória e traz a informação para a gente. Ficou claro? Então, aqui, ó, nós vamos continuar aqui com a CTE. Então, nós estamos com a CTE em memória. E agora, nós vamos fazer... nós fizemos aqui, peraí, os 10 clientes, né? E agora a gente vai fazer uma análise de vendas com a CTE, trazendo o valor total por mês. Então, análise de vendas em CTE, colocar, retornar o total do pedido por mês e por cliente. Então, como é que a gente faz? O IT,
Aí a gente vai dar um nome. A tabela vai chamar vendas. Aí, qual é a query que nós vamos fazer? Entre parênteses, a gente vai falar, selecione o número do pedido. Aí nós queremos o nome do cliente. Tem que colocar vírgula aqui, ó. Esqueci de pôr a vírgula. Aí nós queremos o mês. Então, é o month da data de emissão, as mês. E nós queremos a somatória da quantidade vezes o preço unitário, as total, underline, item. Então, essa é a query que a gente vai fazer. Aí eu tenho que fazer agora de qual tabela? TB pedido. Na tabela de pedido, vou pegar o número do pedido, vou apelidar de pede. Vou relacionar com a tabela de cliente para buscar o nome do cliente. Inner join TB underline cliente as cli on, vou ligar as chaves, cli.chave primária código do cliente igual pede.chave estrangeira code cli, olha lá. Agora eu vou na tabela itens do pedido, inner join tb itens pedido as item, vou ligar as chaves on pede.num pedido, que é chave primária, igual item.num pedido, que é chave estrangeira. Perfeito? Usou função de agregação, tem que usar group by. Group by num underline pedido e vírgula nome do cliente. A CTE está pronta. Agora eu tenho que fazer um select na CTE, asterisco, select from, seleciona todas as colunas da CTE from o nome da CTE, vendas. Gente, pergunta, o que tem de estranho aqui na nossa query? Faltou aqui, ó, o mês, tá? Então, month, data, emissão. Então, eu tenho que agrupar pelo mês. E faltou também, se eu executar essa query aqui, ó, eu vou levar erro, ó. Column, ambiguous column name, olha lá, ó. Número de pedido está em duas tabelas. Pedido, chave primária num pedido, item do pedido, chave estrangeira. Então, eu vou falar pede ponto. Aí, ó, agora, aqui também no group by, eu tenho que especificar. O SQL não sabe. Agora, se a gente não esqueceu absolutamente nada, vai dar tudo certo. Então, ó, ele está aqui, ó, com vermelhinho, mas foi o banco de dados que perdeu o dicionário de dados dele temporariamente. Daqui a pouco ele volta. Então, olha só, eu tenho aqui o total do pedido por mês e por cliente. Ó, total do pedido por mês e por cliente, tá? E aí eu tenho o número dos pedidos. A gente não fez um agrupamento por mês, tá? Então, a gente abriu aqui e é bom fazer uma ordenação. Veja, uma coisa que eu quero comentar com vocês. Deu tudo certo, né? Mas aqui, ó, a CTE, ela é uma tabela, então a gente pode declarar as colunas. Quais são as colunas que nós temos aqui? Num underline pedido, vírgula. Eu vou colocar assim, ó, as pedido, tá?
para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou ter o pedido, eu vou ter o nome, que é o nome do cliente, a coluna mês e a coluna total, underline, item, na CTE. Então, na hora que eu executo, ó, se eu errar esse nome aqui, vou colocar pedidos aqui, vamos ver. Vou executar. Eu errei? Não! Veja. Ok, você falou errar, mas justamente para chamar a atenção de vocês. Que aqui, ó, é o nome das colunas da tabela vendas. Aqui eu ponho o nome que eu quiser, mas eu tenho que me referenciar. Então, cuidado aqui para não trocar as colunas, que aí vai dar ruim, né? Então, aqui eu posso falar assim, eu não quero tudo. Eu quero só o mês, select, mês, vírgula, o total, underline, item. Aí, ó, eu seleciono a CTE, o select e a CTE, ó. E eu tenho o total mês. Olha o que dá para fazer aqui. Então, nessa CTE aqui, ó, eu vou totalizar por mês. Olha a análise. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, organizadinho. Vou fazer um sum. Vou somar o total as total. Aqui, ó, é um sum, entrou um ezinho aqui, nada a ver. E usou função de agregação, eu vou utilizar group by mês, tá? Então, a análise agora é feita por meio do resultado da CTE. Mas, ó, deixa eu diminuir aqui para vocês verem o código inteiro. Olha que bacana. Agora sim, eu só tenho 12 linhas, ó. Então, o resultado, mês. Aí, o que eu vou fazer? Deixar mais elaborado aqui. Vamos colocar um format aqui, ó. Format. Aí, no finalzinho aqui, vou formatar para 2 casas decimais. Só que, aí vou fechar aqui. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0.00. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês observem a diferença. Ó. Deixa eu colocar 2 aqui, só para vocês verem a diferença de coluna as total. Aqui é só a somatória, total sum. E aqui o total formatado, ok? Então, vou colocar a query inteira na tela, ó. Veja, ele arredondou, ó, 57, a terceira casa, 5, igual a 5, maior que 5, arredonda para cima, ó, tá vendo? Isso é perigoso, centavos dá diferença, cuidado. Então, aqui precisa ver em quantas casas decimais a gente vai fazer o arredondamento, tá? Aí tem que usar o round, ok? Fiz aqui para vocês observarem. Então, nós temos uma CTE de vendas, uma análise de vendas, que tem o campo, o nome do cliente aqui, e eu consulto a tabela vendas em memória e ainda faço aqui uma totalização por mês. Olha que bacana, né? Então, uma outra análise que a gente pode fazer aqui vamos trazer a maior venda por mês, tá? Então, aqui, ó, na CTE, a gente já tá com a CTE aqui. Retornar a maior venda por mês. Aí,
que a gente pode fazer? Nessa, eu vou usar uma outra CTE, vou fazer vírgula aqui, ó. Veja. Para não confundir vocês, aqui eu fiz uma análise nessa CTE, tá? E aí, eu quero usar a mesma CTE, só que eu quero fazer uma outra CTE. Uma CTE dentro da outra. Então, eu vou fazer assim, ó. Para ficar o exemplo, eu vou copiar a CTE aqui, ó. Porque eu vou fazer retornar a maior venda por mês e vou pôr assim, ó. Com 2 tabelas em memória, tá? Então, a primeira tabela em memória é a vendas, ok? Vírgula, agora a gente vai fazer a segunda tabela em memória. Vendas mensal, as. Vou abrir e fechar o parênteses e aqui dentro eu vou fazer assim, ó. Select mês. Eu vou pegar, vírgula, o max, o maior, total item. Total item, que é esse sum aqui, tá? As maior underline pedido e vou fazer aqui, ó, from de quem? Da primeira CTE, que é a vendas. E vou gravar na CTE vendas mensal. Usei função de agregação, tenho que usar group by, ó. Group by mês. Deixa eu tirar essa vírgula daqui. Agora, eu faço uma query aonde? Para eu conseguir ver o resultado no vendas mensal. Select asterisco from vendas underline mensal. Então, eu fiz aqui, ó, 2 CTEs. Olha que interessante. Eu vou diminuir aqui. Ó, e ele trouxe pra gente o maior pedido por mês. Olha que bacana. Aí essa CTE aqui, ó, a gente pode dar nome para ela aqui, para as colunas dela. Mês e maior underline pedido. Vou executar só para vocês visualizarem aqui. Que a CTE, você pode dar, colocar o nome de coluna para você não se perder, tá? Mais uma análise que a gente vai fazer é retornar aqui deixa eu ver aqui. A gente tem o nome do cliente. Então, olha só. Qual foi o cliente que mais comprou aqui? Então, a gente vem aqui e faz uma query, ó. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Seleciona o mês. Vírgula. O nome. Vírgula. Maior pedido. Aí, olha só. Só deixa eu ver se eu trouxe o mês aqui. Trouxe. Aí eu vou fazer o quê? Onde está o mês? O mês eu tenho nas 2 tabelas, tá? O nome do cliente, ó. O nome do cliente eu só tenho em vendas.
eu não tenho na vendas mensal, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vendas mensal, VM. Vou relacionar inner join com vendas as venda. Vou ligar as chaves. Eu vou pedir para ele trazer a venda ponto total underline item de venda igual ao mês não, perdão, gente. Ao valor mês, né? Valor mensal, VM, do maior pedido. O que eu estou fazendo? Vamos entender aqui, ó. Vou escrever aqui, senão vocês vão se perder. Porque eu tenho duas CTS. Retornar o nome do cliente que realizou a compra neste maior mês. Então, ó, ele vai pegar o total item. Deixa eu diminuir aqui, ó. O total item da vendas e vai procurar esse valor aqui na venda mensal que seja igual o maior pedido e vai retornar para a gente. Eu vou fazer um order by mês aqui, ó, order by mês, pronto. E aí eu tenho que selecionar tudo isso, ó. Opa, deixa eu ver aqui onde foi que ele não reconheceu. Group by mês, nome, deixa eu ver aqui. Ambiso, eu esqueci aqui, gente, olha só. Da onde vem o mês, né? Ele não sabe de que tabela que é. Eu vou pedir para trazer da tabela venda, o nome vem de venda, só por questão de padrão, tá? E o maior pedido, eu vou pedir da VM, tá? Então, tabela.nome, agora vai dar certo. Então, ó, não pode esquecer desses detalhes. Olha lá. Então, o cliente que mais comprou em janeiro foi o Neyball, com 20.658 reais e 19 centavos ou 20 centavos no arredondamento. No mês 2, o Promar, ele comprou 12.925 e 2 centavos truncando, 3 centavos arredondando. O cliente Isaías comprou 13.930 e assim por diante. Olha que bacana. Então, o que eu mostrei para vocês? Uma análise de dados com a execução dos dados em memória. Por que isso? Porque quando você põe isso num procedimento, ele acabou de executar esse select aqui, ó, que consulta a CTS, ele tira essas tabelas de memória e libera espaço para trabalhar. Então, ter isso em tempo de execução é muito bom e você ganha performance, tá? Então, para finalizar aqui a nossa live, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês que além da gente criar a CTE, a gente consegue, eu vou aumentar aqui porque está tão pequenininho, ó, a gente consegue colocar uma CTE dentro de visão, view. Então, o que é view? É uma tabela virtual
que ela guarda as informações e só é executada no momento que você chama ela. Caso contrário, ela fica guardadinha lá no servidor, né? Fica aqui no seu banco de dados, guardada, e ela só é executada quando é chamada. Então, eu vou colocar aqui, ó, create view, vou criar uma visão, VW underline, eu vou criar a VW underline vendas, tá? E vou colocar aqui dentro uma CTE with, opa, errei a forma de escrever aqui, gente, desculpa, relate underline vendas. Então, esse relatório de vendas aqui, a gente vai colocar uma query aqui dentro. Eu vou copiar a nossa query mensal que a gente fez aqui, nossa CTE mensal, essa aqui, ó, tá? Ela já tá pronta para vocês visualizarem, ó. Eu vou tirar isso aqui, peraí que eu copiei a mais. Pronto, ó. Então, essa vai ser, vamos ver se isso aqui tá funcionando, ó. Select, asterisco, from, relate, underline vendas. Essa CTE aqui, ó, ela retorna pra gente o número do pedido, o nome do cliente, o mês e o total item. Olha que bacana. O total dos itens, né, totalizou o total daquele pedido. Então, totalizou aquele pedido para aquele cliente. E a gente vai guardar isso dentro de uma view. Então, o select não, tá, gente? É só aqui, somente a visão. Então, eu vou criar aqui, que ele reclamou. Peraí que eu acho que eu esqueci de pegar algum parênteses aqui. Create view, o nome da visão, as, with vendas, select, deixa eu ver se a gente tá, deixa eu ver se... Tá, a gente está sem permissão para criar uma visão aqui, uma view. Deixa eu fazer uma simplesinha aqui, só para ver se é isso mesmo, tá? Select, asterisco, from, tb, underline, pedido. Nós estamos sem permissão nesse banco aqui para criar view. Então, peraí, eu vou trocar de banco aqui, ver se eu consigo fazer isso, peraí. Só para vocês verem o que é uma visão. Eu vou abrir um banco aqui, que é uma cópia, tá? Desse pedidos. Eu vou abrir esse banco aqui, só para simular, deixa eu ver, também não consigo, por causa do meu usuário, do meu esquema. Então, eu vou fazer assim, gente. Aqui eu só queria mostrar para vocês que é possível a gente gravar uma visão e eu não observei aqui antes de começar a live se a gente estava conseguindo criar a visão nesse ambiente. Create view, VW underline teste, fazer uma outra aqui, as select asterisco from tb underline cliente. Então, essa query, ela está funcionando e na hora que a gente pede para criar, ó, permissão negada, a gente está sem permissão. Mas aqui, ó, eu vou deixar o script para vocês, tá? E quando vocês forem executar isso em casa, vai dar certo, tá? É só o nosso ambiente aqui
aqui está sem permissão e aqui eu não sou administradora do servidor, eu não vou conseguir dar permissão. Mas é isso, cria a visão. Aí o próximo passo era consultar a view. Então a gente faria o select asterisco. Deixa eu mudar esse nome aqui, ó, é VW Vendas que a gente tinha feito, tá? Visão vendas, select asterisco from, ela é uma tabela from VW underline vendas. E aí a gente faria a consulta dessa visão, tá? Então só para vocês saberem que é possível criar uma visão, colocar a CTE dentro de uma view. E aqui eu finalizo com vocês essa análise de dados com SQL. Tem muito mais informações, tem muito mais comandos que nós podemos utilizar para fazer uma análise. Mas já passamos de 1h30. Vocês vão dormir aqui, não vai dar certo. Perguntas? Temos mais perguntas? Opa, vamos lá, professora. Temos mais 2 perguntas aqui para a gente finalizar, tá? Tá, perfeito. O Lucas, ele pergunta assim, a CTE é tipo uma view? É parecida. Qual é a diferença? A CTE, pensa assim, ó, você tem uma tabela, você criou essa tabela de vendas. Ela ficou aqui, ó, abriu uma janelinha em memória. Eu venho aqui, faço o select nela. Quando acabou o select, ela morre. Você não tem mais nada sobre ela. A view, ela guarda esse script dentro do banco de dados. Então, esse script da visão aqui, ó, ela fica gravada aqui dentro do banco de dados, tá? Ó, na pastinha views, ela vai ficar aqui dentro. E aí, quando você faz o select, ele executa esse script. Essa é a diferença, tá? Ele grava o script no banco. A CTE não fica com o script gravado, ok? Agora, para finalizar então, professora, não sendo em CTE, pergunta do José Henrique, tá? Não sendo em CTE, seria possível exportar a tabela com a análise feita para um arquivo externo como o Excel? E se sim, como que é esse processo? Para exportar para o Excel, bonitinho, maravilhoso, a gente usa o SSS, o SQL Server Integration Services, que é uma ferramenta da Microsoft. Mas a gente consegue fazer aqui rapidinho, gravar aqui, ó, select asterisco from tb underline cliente. Então, aqui, ó, esse resultado eu posso colocar em arquivo. Tá vendo aqui, ó, na barra de ferramentas, ó, result to text, to grid, result to grid, que é aqui no result set, aqui embaixo, e aqui, ó, o resultado em arquivo. Então, quando eu coloco o resultado em arquivo, aí eu vou selecionar aqui e executar. Ele abre o local para eu gravar. Só que ele grava, ele vai gravar sem formatação, tá? Então, essa é a parte que fica difícil. Por isso que eu falei do SSS, ter uma ferramenta para apoiar. Mas dá para fazer uns truques, ó. Que não é nada legal, né? Mas vamos lá. Coisas pequenas para levar para o Excel, tem um outro comandinho que eu vou falar para vocês, tá? Aí aqui, ó, só para mostrar para vocês que é possível. Cliente. Vou pôr no CSV aqui, tá? E vou salvar. Então, quando eu abrir aqui, ó, ele salvou. Na hora que eu abrir, ele vem, ó, bagunçado, tá vendo, ó? Aqui, deixa eu fechar o Excel, aqui eu tô sem acesso ao Excel, gente, mas deu para verificar, né? A outra forma, deixa eu ver se eu consigo fazer um truquezinho aqui. Ó, a outra forma é a gente copiar o result set, tá? Eu vou mudar aqui, ó, para grid, tá?
E aí eu venho aqui, ó, seleciono, botão direito do mouse, copia com cabeçalho, ó, copy with headers. Aí eu venho no Excel e faço um Ctrl V. Então aqui, ó, peraí que ele não foi. Copiei. Aí eu venho no Excel, deixa eu ativar aqui. Gente, eu tô sem acesso ao Excel aqui, peraí. Deixa eu ver se ele vai... Ó, ele não tá deixando, mas basta fazer Ctrl V. É porque eu tô sem a permissão aqui, eu tô sem permissão no Office, perdão. Então, a gente consegue levar para o Excel. Uma outra forma de fazer é com Open, esse eu não vou conseguir fazer, tá? Open Row Set é o comandinho que eu vou dar para vocês pesquisarem. O Open Row Set, ele faz a leitura do Excel, eu consigo dar um select no Excel e trazer as informações aqui na tela e consigo fazer um insert dentro do Excel com o Open Row Set, tá? É possível? É possível. Sem usar a ferramenta SQL Server Integration Service. É possível, tá bom? Então aqui, ó, esse Open Row Set, ele faz a leitura de Access, tá? Lê Excel, permite gravar no Excel e no Access também, a mesma coisa, tá? Access é o banco de dados da Microsoft. E é isso. Então, tem mais alguma pergunta, produção? Então, aqui eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima live. Boa noite. Sejam todos Bem-vindos ao nosso muito segundo bem-vindos. encontro de introdução de O papel do líder agora. Hoje a gente vai falar E é sempre um prazer ter